Podemos nos sentar. Vamos cantar mais uma vez o refrão do nosso salmo. Os que lançam as sementes entre lágrimas separando com alegria. Os que lançam as sementes entre lágrimas separando com alegria. Caríssimos irmãos, hoje nós celebramos o apóstolo Santiago. Como eu dizia, esse homem, ele deu a vida porque ele acreditou em um ideal, não em uma ideologia. Jesus Cristo, ele é um ideal para as nossas vidas. Jesus Cristo, ele não é uma ideologia. Somente aquele que teve e que tem o encontro verdadeiro com Cristo, o encontro face a face, o encontro com a palavra de Cristo, é capaz de dar a vida pelo Senhor. Aquele que não teve, aquele que não tem o encontro verdadeiro com Cristo, não é capaz de dar a vida por Ele, não é capaz de fazer grandes ou pequenas renúncias. Por quê? O conhecimento de Cristo é o amor. O conhecimento de Cristo é o amor. Somente aquele que ama e sente verdadeiramente o amor de Cristo é capaz de fazer pequenas e grandes renúncias, viver pequenos e grandes sofrimentos, é capaz de permanecer diante do Senhor, diante da vontade de Deus. Por isso que a palavra de Deus na primeira leitura vai dizer assim: somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pelas angústias. O que isso quer dizer, irmãos? Que mesmo que as aflições, as provações, as dificuldades estejam ao nosso redor, se nós temos os olhos fixos em Cristo, se nós temos os olhos no Senhor, se nós temos essa verdade em nosso coração, essa certeza, nós não seremos vencidos pela angústia. A angústia é um sentimento que provém da desesperança. Nós não podemos nos prostrar diante da angústia. A angústia não pode nos afastar de Cristo. A angústia não pode nos afastar da igreja. Postos entre os maiores sofrimentos, mas não podemos perder a esperança. Romanos capítulo 5 vai dizer que a esperança não engana, e a esperança é o Cristo. Nós não podemos nos sentir enganados, porque Cristo não engana. Como diz lá no livro de Números, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para retroceder. A palavra de Cristo é palavra da verdade. A palavra de Cristo, ela não retrocede. A palavra de Cristo não é uma palavra de confusão, não é uma palavra enganadora. Por isso que nós podemos estar entre os maiores apuros, mas nós não podemos perder a esperança. Se nós perdemos a esperança, significa que nós não temos o dom da fé, significa que nós não temos o amor, que são as 3 virtudes teologais da carta de São Paulo em Coríntios capítulo 13. E continua o apóstolo: perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados. Nós somos cristãos, irmãos, e quando nós sofremos pequenas perseguições, pequenas,
nós nos desesperamos, a nossa fé é desestabilizada. O Evangelho de Mateus, no capítulo 5, lá na bem-aventurança, vai dizer que bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, por causa do nome do Senhor. Nós somos perseguidos, mas se nós olharmos para outros cristãos na África, no Oriente Médio, que morrem, até hoje morrem, por causa da palavra de Deus. Nós vivemos num país, numa cidade onde nós podemos livremente professar a nossa fé. Nós podemos livremente dizer que somos católicos, que somos cristãos, usar hábito, celebrar missa. Isso é perseguição, irmãos, quando nós não podemos testemunhar a nossa fé. E nós, por pequenas perseguições, a impressão que o mundo cai, que o chão se abre. Mas olha a palavra de Deus: perseguidos, mas não desamparados. Mesmo nas nossas perseguições, Cristo está conosco. Ele não nos abandona. Por isso que Ele é o Emanuel, é o Deus presente. Sabe onde está a dificuldade? Está na nossa dificuldade de não conseguir ver a presença de Deus, de não conseguir ver Deus na nossa história. Por isso que o Frei Candeiro Cantoramessa vai dizer que o olhar antropológico da Páscoa, do Cristo ressuscitado, é o Cristo que passa na nossa vida. Nós devemos perceber o Cristo que passa, o Cristo que passa na nossa vida para transformar tudo. Por isso que nós somos perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados. Significa que nós podemos cair, tropeçar, errar, mas não vencidos, não aniquilados. Porque, irmão, o erro, a queda, é condição humana. Todos nós temos o direito de errar. Nem sempre errar é pecar, irmãos. Nós confundimos erro com pecado. Quantas vezes nós erramos por amar? Quantas vezes nós queremos fazer o melhor e muitas vezes nós nos perdemos? Mas nós não temos o direito de desistir. Esse direito nós não temos. Por isso que a palavra de Deus vai dizer: somos derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte, sempre levamos em nós mesmos o sofrimento de Cristo. Duas grandes figuras, dois santos, São Francisco e São Pedro. Dois homens que amaram a Cristo de uma forma violenta e foram amados por Cristo também de uma forma violenta. A maneira que Cristo tem de amar os seus é a cruz. Por isso que eles foram crucificados. Todas as vezes que o sofrimento nos visita, todas as vezes que nós sofremos, nós temos que agradecer ao Pai, porque seu Filho Jesus está nos visitando. Cristo ama por meio da cruz. Por isso que Santa Teresa vai dizer: Senhor, por isso que tu tens poucos amigos. Nós só podemos ser considerados amigos de Cristo, amigos de Deus, se passarmos pela cruz. Se não passarmos pela cruz, se não passarmos pelo sofrimento, pelo esvaziamento, nós não somos chamados amigos. Por isso que o Senhor diz no Evangelho: não te chamo de servo, mas eu te chamo de amigo. Amigo é aquele que passa pela realidade da cruz. Mas o Evangelho ele chega com tanta concordância. Nesses dias que nós, os irmãos e as irmãs, os leigos, os filhos, nós da fraternidade estamos nessa missão de rua. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. O primeiro de todos é aquele que serve. A condição do reino é o serviço. Nós precisamos servir. Mas interessante que a mãe dos filhos de Zebedeu chega, quer colocar uma à direita e à esquerda. Jesus diz: tem que beber do meu cálice. E eles dizem: nós estamos dispostos. Nós somos assim, irmãos. Quando nós seguimos a Cristo, nós falamos: Senhor, nós estamos dispostos. Mas qual é o cálice? O cálice é a cruz, é o sofrimento. Nós estamos dispostos a esse cálice. Nós estamos dispostos à cruz.
às vezes queremos sim sentar à direita e à esquerda, queremos lugar de destaque, mas nós não queremos beber do cálice. De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim, é a escolha do Pai. É a escolha do Pai. Esses dias nós estamos na nossa missão de rua, Anauim, passando por tudo aquilo que os pobres fazem. Mas, se nós não tivermos a sensibilidade de encontrar Cristo nas realidades mais difíceis, nada valerá a pena. Nós devemos encontrar Cristo nas realidades mais difíceis, as realidades que, humanamente falando, nós não encontramos a Cristo. Nas realidades pequenas, Cristo nunca se revela nas coisas grandes, Ele sempre se revela nas coisas pequenas. Por isso que entre vós não deverá ser assim, diz o Senhor. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Nós estamos na nossa missão Anauim. Anauim é o povo pobre de Deus, é onde vem o povo de Jesus. A escolha de Cristo, a escolha de Deus é pelos pobres. Por isso que o documento de Aparecida vai dizer que os pobres são destinatários do Evangelho, destinatários privilegiados do Evangelho. Por isso que o Senhor revela aos pequenos. Por isso que a nossa oração deve ser: Senhor, dai-me um coração pequeno, dai-me um coração de pobre, dai-me um coração sensível para poder acolher a Tua palavra. Dai-me um coração pequeno, sensível, para desejar nada mais que o último lugar, porque é difícil ocupar o último lugar, porque nós temos a tendência humana de ocupar o primeiro. Mas nós sabemos, Senhor, que na Tua lógica, na lógica do reino, os últimos serão os primeiros. Dai-me a graça, Senhor, dai-nos a graça de ver o Teu rosto nos rostos mais sofridos, para que a gente possa entender a loucura do Teu Evangelho. E é isso, irmãos, para todos nós. O Evangelho foi escrito para nós. O Evangelho não é para o padre, para o religioso, para aquele que é de missa diária, não. Quem tem ouvido para escutar, esse é o Evangelho, para todos aqueles que escutam. O Evangelho é para nós. Que o Senhor nos dê a graça nessa Santa Missa, de dar a vida pelo Senhor, nas pequenas coisas, de viver as grandes penitências, que não são jejuns, nem penitências corporais. As grandes penitências estão em fazer a vontade de Deus, e na vida religiosa em fazer a vontade de Deus nos nossos superiores. Que o Senhor nos conceda a graça de fazer as pequenas coisas por amor a Ele. Que assim seja.